Campo temático: brincadeiras e jogos. Objeto do conhecimento: jogos de raciocínio. Habilidades: descrever, por meio de múltiplas linguagens, corporal, oral, escrita e audiovisual, as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas. A prática de brincadeiras e jogos como patrimônio histórico-cultural e como elemento de preservação das culturas oportuniza o trabalho interdisciplinar com língua portuguesa na prática da linguagem e produção de texto e arte, voltadas à descrição e comunicação de informações por múltiplas linguagens. Competências específicas: experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Professor Fabrício Corradini. Sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina de Educação Física. E hoje vamos abordar o conteúdo Jogos de Raciocínio. E esse jogo que nós vamos aprender um pouquinho sobre os benefícios dele hoje, ele é um jogo milenar e ele é um esporte, um dos esportes mais praticados no mundo. Hoje nós temos aproximadamente 700 milhões de praticantes espalhados em todos os países. E você sabe que jogo, esporte, arte, ciências é? Nós estamos falando do xadrez, é isso mesmo. O jogo xadrez que muitos conhecem, né, que muitas pessoas já tiveram contato, mas às vezes não tem tanta intimidade com ele e sempre tem uma curiosidade, uma vontade de aprender. Já vi muitos alunos, né, quando a gente foi começando a dar aula presencial e estarmos com ele, professor, eu sempre quis aprender, mas eu não sei. Calma, a gente vai aprender. Mas só que hoje nós não já vamos entrar no movimento das peças. Eu vou trazer para vocês hoje uma consciência dos benefícios do xadrez, do que você ganha se você praticar o xadrez. E o que é o xadrez? É um jogo esporte que simula o desafio entre dois exércitos, composto de 16 peças brancas e escuras, passíveis de movimento num tabuleiro subdividido em 64 casas. Utilização de intenso raciocínio lógico e estratégico. E aí eu vou contar para vocês uma disputa, uma história que é contada acerca do xadrez, como é um jogo milenar, né? Então, na época medieval, quando ia disputar quem iria casar com a princesa, né? Qual seria o príncipe que teria a honra de estar casando com a princesa? E essa escolha, essa decisão, conta-se a história, que era feita numa partida de xadrez. Não era o mais forte, não era o mais rápido, mas é aquele que conseguia vencer o seu adversário aqui, ó, na mente. Então, assim que eles disputavam, né, o direito de casar com a princesa. Isso é apenas uma história para você entender essa ludicidade dessa batalha entre os dois exércitos. E quais os benefícios que o xadrez pode trazer para a nossa vida? O jogo envolve competição, emoção, desempenho mental, é baseado em regras e possui uma entidade reguladora. Pode-se dizer que o xadrez para o cérebro é como academia para os músculos, traz benefícios para o seu cérebro, tais como estimula o raciocínio lógico, ativa a concentração, desenvolve as tomadas de decisão e aguça a memória. Isso é muito interessante a gente fazer essa analogia com a academia, porque muitas pessoas desenvolvem muito isso daí, o músculo, né, para ficarem mais fortes, mas muitas vezes esquecem de desenvolver o cérebro. Então o xadrez é uma ferramenta, né, é uma situação que nós podemos estar desenvolvendo nosso cérebro, desenvolvendo nossa capacidade mental, nossa capacidade de tomada de decisão. Existem muitos alunos, né? Às vezes você está aí me ouvindo, professor, eu tenho dificuldade de escolher, de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa. Que legal que você pensa antes de tomar as decisões, porque o xadrez traz essa analogia, né? O xadrez traz essa concepção da gente pensar antes de agir, porque cada movimento pode trazer uma consequência. Então, muito legal, mas só que tem pessoas, tem alunos, tem até adultos, né? Por isso que eu convido o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, se estiver aí agora perto de você, chama ele aí para participar dessa aula, porque é muito importante isso acontecer. Então, muitas vezes, nós não tomamos decisões que são importantes, ficamos muito preocupados. Então, o xadrez ajuda também a gente desenvolver essa tomada de decisão. Aguça a nossa memória, trabalha muitos aspectos que são importantes para a nossa vida. E também desenvolve
aspectos importantes para a nossa formação humana. Né? Trabalha a nossa paciência, demanda capacidade de planejamento, aumenta a autoconfiança, proporciona um respeito ao adversário, exige responsabilidade, instiga a imaginação e a versatilidade. Então aqui eu quero frisar um ponto muito interessante, porque muitas vezes esse respeito mútuo nas práticas esportivas, os alunos têm uma dificuldade de entender, né? Essa dificuldade de compreender os espaços e o limite de cada aluno. Então o xadrez trabalha muito isso, trabalha também muito na autoconfiança. Você desenvolvendo uma capacidade de você confiar em si mesmo. O xadrez ajuda nesse processo. Isso é autoconfiança. É você acreditar na capacidade que você tem de desempenhar algo, de desenvolver algo. Então o xadrez trabalha nesse aspecto da autoconfiança que é muito importante para a sua vida. E ele também nos ensina a lidar com as vitórias e as derrotas da vida. Né? Muitas pessoas falam que esse aluno, essa pessoa, esse adulto tem dificuldade em perder, mas também tem muita pessoa que tem dificuldade de saber ganhar. Porque você tem que ter uma postura de vencedor. Quando você na luta ali, mental com o adversário, sempre no xadrez, quando você inicia uma partida, você cumprimenta o seu adversário. E quando você termina a partida, também você cumprimenta. Quantas vezes eu vi partidas de xadrez terminarem e os alunos ali depois interagirem, saber onde foi que acertou, onde errou, o que aconteceu. Eles não guardam isso, eles não guardam conhecimento no xadrez. Eles compactam essa experiência, eles trabalham e desenvolvem essa experiência juntos. Isso é muito interessante também. E também nos ensina a lidar também com todos os desafios que nós temos. Né? Nós temos e aprendemos acerca de vários desafios, mas também nós vivemos experiências maravilhosas dentro da nossa família. Então aproxima muito também, une os familiares. Né? O xadrez é uma grande oportunidade que você, aluno, tem de usufruir momentos agradáveis com os seus familiares. Então você pode estar vivendo isso com o seu pai, com o seu avô, com o seu irmão. Nesse momento aí que você está tendo em casa, você aprender um pouco mais esse jogo. Se você já sabe, desenvolver um pouco mais esse jogo. E para que vocês possam aí estar tendo esse momento de interação com a família. Eu acho muito legal quando eu sento com as minhas filhas, a Isabela e a Alice, e eu tenho a oportunidade de sentar ali na mesa com elas, aprender, ensinar, entendeu? Viver esses momentos, ver as dificuldades que as crianças, os adolescentes têm com a derrota, com a vitória, e poder ter essa oportunidade de estar entre família trabalhando isso. Então nós também temos outra área muito legal, e essa eu quero contar uma experiência para você, para que possa te motivar ainda mais. Mesmo que você saiba todos os benefícios que pode trazer, mas você não sabe também, ou quem já experimentou, o que um evento, o que um torneio de xadrez proporciona para a gente. Em 2010, eu estava numa escola do estado, trabalhando esse jogo de xadrez e instituí um projeto dentro da escola. E dentro desse projeto, a gente estava assim, começando pelos princípios básicos, com cada turma, mesmo aqueles que já estavam um pouco mais avançados no xadrez, mas a gente começou lá do início. E tinha uma aluna muito inteligente na sala. E ela não tinha nunca tido contato com xadrez. E ela foi muito difícil no primeiro momento, ela não queria aprender, mas eu fui estimulando ela, impulsionando ela, e ela devagarzinho foi se envolvendo. E aí, no final do ano, nós tivemos a culminância, um festival de xadrez promovido pelo governo do Estado do Espírito Santo. E aí nós participamos, a escola levou alguns alunos, e esta aluna era uma delas que foi participar e representar a escola. E quando chegou nesse torneio, tinha 400 alunos ali de várias escolas do Estado. E o sistema que esse torneio foi utilizado foi o sistema suíço. Então, no sistema suíço, todos os alunos jogam 5 partidas. E aí ela jogou a primeira partida, conseguiu a vitória, ficou muito feliz. Jogou a segunda partida, também venceu. A terceira também venceu. E quando ela chegou na quarta, estava bem posicionada no torneio, ela enfrentou uma adversária que era a atual campeã estadual na categoria dela de xadrez. E ela não sabia disso. E aí iniciou a partida e rapidamente ela conseguiu dar um checkmate na adversária e venceu essa partida, indo para a partida final. Na partida final ela perdeu, ficou em segundo lugar, recebeu uma medalha, voltou para a escola muito feliz, e algum tempo depois eu encontrei com ela e isso ainda estava registrado, porque ela aprendeu várias lições naquele momento. Então o xadrez proporciona isso, proporciona essas emoções, proporciona todo esse aprendizado. E aí, depois de tudo isso, depois de experimentar tudo isso e aprender um pouco dos benefícios que o xadrez traz para nós. E agora, vamos aprender a jogar xadrez? Na próxima aula,
eu estarei abordando com você um pouco da história do xadrez e também sobre o tabuleiro, alguns princípios básicos e essenciais. Te aguardo na próxima aula e até lá!